Estamos aqui para confrontar o famoso televangelista Benny Hinn. Benny Hinn é um falso profeta, um falso curador e um charlatão descarado. Meu Deus. Como é que o cara já começou Vamos o vídeo? analisar as escrituras, então. Podemos fazer isso? Ele mora numa mansão de 10 milhões, comprou jato particular com doações, fez fortuna alegando milagres. Misericórdia e graça. Revelei as igrejas mais corruptas da América. Cara, por que eu me meto nessas confusão, bicho? Às vezes eu me pergunto. Pessoal, esse é um react pesado pra vocês aqui, tá? Todos os méritos ao canal do Taylor Oliveira, ou Tyler, como queiram pronunciar. E nós vamos reagir. Só lembrando, eu sou evangélico também e qualquer semelhança com as igrejas, com algumas igrejas aqui do Brasil, não é mera coincidência, beleza? Então vamos aqui, como eu sempre digo, 3, 2, 1, pau na máquina. Estamos aqui para confrontar o famoso televangelista Benny Hinn. Benny Hinn é um falso profeta, um falso curador e um charlatão Meu descarado. Deus. Como é que o cara já começou Vamos o analisar vídeo? as escrituras, então. Podemos fazer isso? Ele mora numa mansão de 10 milhões, comprou jato particular com doações, fez fortuna alegando milagres. Misericórdia e graça. Cara, o Benny Hinn, esse que tá aqui no início, só um adendo aqui pra vocês, ele já fez milhares de cruzadas evangelísticas aqui no Brasil. E ele pegava esse paletó dele, como vocês viram aí, ele jogava assim no povo, caía uma galera. Uns acreditam no poder de Deus, outros já não. A gente tem que separar aí as coisas, tá, pessoal? Até onde vai o poder de Deus e até onde a pessoa usa aquilo para ganhar dinheiro. São coisas diferentes. E também diferentes. E não significa que Deus não vai curar aquela pessoa ou fazer algo com aquela pessoa, porque Deus olha a bondade daquela pessoa, olha a sinceridade daquela pessoa e não de quem tá pregando. Não tô dizendo que o Benny Hinn é farsante, não, nada disso não. Só tô fazendo uma separação das coisas aqui. Vamos continuar. Curando divinamente. O Evangelho da Como vocês viram aí, o vídeo tá acelerado para agilizar. Prosperidade. A premissa central é que quanto mais dinheiro você dá, mais Deus te abençoa. Está com dificuldade financeira? Então dê para o Senhor. Mesmo o pouco que lhe resta, dê para Deus. Seu dinheiro vai... Mesmo o pouco que lhe resta, dê para Deus. Eu sou totalmente contrário a essa pegada da teologia da prosperidade. Sou totalmente avesso a isso aí. Tá? Não é uma barganha. Só você ler a Bíblia, principalmente nos originais, só você ler a Bíblia. Você não precisa dar para Deus te abençoar ou alguma coisa do tipo assim. Não é uma barganha. Dízimos e ofertas, é errado? Não é errado. É correto? Sim, é correto. Inclusive tem dízimos, falando no Novo Testamento também, Jesus falou ali dos dízimos, que é correto dar os dízimos também no Novo Testamento. Muita gente não sabe, porém não existe essa coisa de você precisa dar para ser abençoado. Não existe isso, tá? Vai para a conta do Benny, enquanto sua carteira, coitada, só ganha oração. Ele disse que minha visão ficaria 20/20, se não melhor. Algumas horas depois foi tipo, agora não consigo ver a TV. Benny não é o único que conseguiu acumular milhões por meio da pregação do Evangelho da Prosperidade, como tantos outros. Joel, uma pergunta. Usou a palavra do Senhor para lucrar? Nossa investigação no mundo dos falsos profetas começa na igreja de Copeland. Ele me vendeu aquele avião tão barato. Irmão, você viu esse cara dando Nossa investigação no mundo uma dos falsos voada profetas aqui? começa na igreja de Copeland. Ele me vendeu aquele avião tão barato que tive que comprar. Talvez o pastor mais assustador e rico do mundo. Rico apoiado por mais rico. Fui lá pra ver no que... Você viu o que o pastor falou aqui? Ele me vendeu aquele avião tão barato que tive que comprar. Essa pegada que me irrita, velho. Talvez o pastor dos profetas começa na igreja de Copeland. Ele me vendeu aquele avião tão barato que tive que comprar. Talvez o pastor mais assustador e rico do mundo. Rico apoiado por mais rico. Fui lá pra ver no que a igreja dele realmente acredita. Não tinha muita gente, e claro, a bandeira de Israel. Não sei mais, são tão legais. Você se sente mal de entrar, de questionar, de perguntar, porque são amáveis. A ideia é simplesmente sair do carro, ir pra igreja, dar dinheiro pra Deus e torcer pra multiplicar por 10. Lembrando pra galera não misturar coisas de Israel com o evangélico, Acho que elas tá? entendem errado Uma coisa, o fato outra de que, coisa, para outra que Deus coisa. consiga realizar o que Ele quer realizar no mundo e através do seu povo e com o seu povo. E para aqueles que não o conhecem, é preciso dinheiro para fazer isso. O dinheiro faz o mundo girar. Com certeza. A prosperidade é um termo abrangente. Não é sobre enriquecer rápido, mas ter a vida que Deus quer que você viva. Tipo, Abraão em Gênesis 13, versículo 2, era muito rico em gado, prata e ouro, que precisava de tinha grande herança para passar aos outros, seja o que for, passamos adiante. Com licença, estamos fazendo uma entrevista para um documentário. Isso é propriedade privada, não tem permissão. Sou o responsável aqui. Por que você acha que as pessoas que estão de fora criticam tanto o fato de a igreja ter dinheiro ou usar recursos para propagar a palavra ou trazer novos membros para a igreja? Foram alguns dos maus usos e abusos no passado que não foram de Deus, certamente. Acredito
dito no Evangelho da Prosperidade. Jesus pregou sobre isso. Saúde, mente, alma e finanças. A Bíblia inteira é prosperidade. A vontade de Deus pode ser realizada sem dinheiro. A Bíblia inteira é prosperidade totalmente errada. Totalmente errada. Você nunca vai precisar para ser abençoado. Não é uma barganha. Finanças são combustível. Nada funciona a menos que tenha base financeira. Nada disso estaria aqui a menos que houvesse base financeira. Então, entrei para... Isso é verdade. A gente precisa separar algumas coisas aqui. Uma coisa é a instituição precisa manter as portas abertas para continuar evangelizando, recebendo pessoas, igrejas sérias, né? Instituições sérias, porque igreja somos nós. Não é templo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, tá? Então, igrejas são pessoas, não são locais. Igreja não é templo, só separando aqui. Então, as portas têm que estar abertas, tem que ter água, tem que ter luz, tem que ter energia. Os músicos, tem que pagar os músicos para tocar ali também. Isso tudo é válido, tudo é válido. Agora, comprar jato, ir com Rolex de 150 mil reais para o culto, sendo que tem pessoas ali passando pelo cabresto, vendo a avó pela greta. Já não dá, né? Já não dá. Uma coisa é você realizar aquilo que você sempre teve vontade. Realiza isso, se sacia longe dos irmãos. Se comer carne perto do seu irmão ou escandaliza, não coma. Não coma. Por exemplo, eu não tenho dinheiro. Se um dia eu crescer, eu gosto muito de carro. Mesmo sem dinheiro, eu gosto de carro. Aí um dia lá na frente eu cresci, vou querer ter uma Lamborghini, por exemplo. Aí vão falar, Playboy agora que cresceu quer ter isso. Não, esse sonho veio desde muito tempo. Mas eu não preciso pegar essa Lamborghini e ficar dando cavalo de pau na frente do meu irmão, me exibindo, né? Esse exposed é que não dá, esse lifestyle. A ver qual era todo aquele alvoroço. Será que era mesmo uma igreja incompreendida, com um pastor que vale centenas de milhões de dólares? Assim que entrei, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a loja do Kenneth Copeland, vendendo de tudo e a Bíblia, bem em algum lugar por ali. Boné aprovado por Deus. Após comprar... Boné aprovado por Deus. Claro que ele tá fazendo ali aqui meio que uma chacota, mas é umas coisas assim também que eu crio uma resistência, né? Nessa situação, muitas igrejas hoje no Brasil, inclusive, vendem coisas, né, para ajudar ali nas finanças e tudo mais. Isso é algo difícil, porque a gente viu Jesus tirando os comerciantes do templo. Naquela época, sim, existia o templo, hoje não. Então a gente já viu Jesus derrubando tudo. Então isso é bem complexo. Tem gente que acredita, não vê problema de você vender coisas na igreja, e tem gente já que vê. Eu não sei nem o que pensar, na verdade. Comenta aqui você. Boné Copeland de $38, era hora de ir à igreja ouvir o que tinham a dizer. Boné de $38. Não precisamos nos aprofundar muito nas escrituras para encontrar isso na Bíblia, a palavra de Deus. A vontade dele para você é que prospere. Sobre Abraão, em Gênesis 12. A primeira coisa que Deus fez para ratificar a bênção na vida de Abraão foi tirá-lo de lá e enriquecê-lo. Igreja, estou aqui para anunciar, ele ainda está nos tirando e nos enriquecendo. Tirá-lo de lá e enriquecê-lo. Precisa ter muito cuidado para ler um texto desse. Muito cuidado, pessoal. Não é exatamente isso. Ele ainda está nos tirando e nos enriquecendo. Ele vai te livrar de longe. Mentira. Mentira e mentira. Deus não está tirando você de tal lugar e te enriquecendo. A Bíblia diz, vai ter com a formiga preguiçoso e você viverá do suor do seu rosto. Experimenta não trabalhar. Experimenta ficar de sacanagem com o seu trabalho. É bíblico. Viverá do suor do seu rosto. O nome dele. Quando o invocar, ele responderá. Estará com você na tribulação. E sempre pretende te tirar. Não é porque tenta tirar algo, mas porque tenta te dar algo. Ele diz, seja doador. Por quê? Isso porque mesmo. Eu sou doador. Ok, sem problema. Pode ser doador, sem problema. Portanto, entra na aliança. Nesta manhã tão especial de Dia das Mães, exercitem a sua fé. Façam exatamente aquilo que foi dito. Sim. Deus, ele quer abençoar vocês, então entrem agora mesmo na bênção. Para doar, por favor, preencham os cheques aí, Mick. Para dinheiro, crédito ou débito. Há um envelope disponível no assento. Por favor, preencham. Você pode doar por aqui é claro que ele está no momento da... Recepcionistas, quando estiverem prontos, por favor, ele está no momento de recolhimento dos dízimos das ofertas, né? Louvado seja Deus. Enquanto recolhiam doações, fiquei feliz por aceitar em cartão, mas surpreso por não aceitar em cripto. Quando o sermão começou, aprendi que a mensagem era reivindicar bênçãos de Deus. E se tivesse fé, sua vida seria abençoada. Se não recebesse bênção, era por falta de fé. A irmã Glória nos ensinou tanto sobre aplicar os princípios. É isso que pega no Evangelho da Prosperidade. Se não receber bênção, é por falta de fé. É isso que não bate
nessa situação do evangelho da prosperidade, tá? Só arrumar a câmera aqui. Isso não procede. Princípios de prosperidade que encontramos na palavra de Deus. Prosperidade e fé foram muito enfatizadas no sermão. Era como se estivéssemos lançando um feitiço. O irmão Copeland sempre nos ensinou que a fé começa exatamente onde a vontade de Deus é conhecida. E a vontade de Deus para a vida de cada um de vocês é que vocês andem em prosperidade. 3 João, capítulo 1, versículo 2 nos diz: é a vontade de Deus que andemos em prosperidade, mas essa prosperidade virá do suor do nosso rosto. Meus irmãos, para que você prospere em todos os sentidos. Essa é a promessa. Todos os sentidos. Entenda, prosperidade é a vontade de Deus para sua vida, mas muitas vezes limitamos isso a finanças, e essa é uma visão muito limitada e incompleta. Isso mesmo. Inclui seu dinheiro, isso mesmo. Mas também inclui seu casamento. Amém. Amém. Inclui a família toda? Sim. E Deus também abrange as... Você tem uma empresa e sofre quando o assunto é assunto é YouTube, energia. Cristiano. Paga o YouTube Chegou Premium. a luz. Pular aqui. finanças e o bem-estar. Amém. A mensagem deste sermão: Deus é uma máquina de milagres. Se você der fé e dinheiro, Ele lhe dará tudo. Deus está lá para tornar sua vida incrível. A igreja fez mais propaganda que muitos youtubers. Na livraria WordWorks temos uma promoção especial de Dia das Mães. Itens selecionados com até 50% de desconto. E tudo mais com até 20%. Celebrem Cara, um as comércio mães com pesado na igreja, especial. hein? Obrigada a todas as meio mães. igreja. Nós as honramos e somos gratas por vocês. Cara, enquanto o não pastor concordo pregava, com isso, Kenneth não. Copeland não estava presente, provavelmente tirando uma soneca em sua mansão ao lado de seu jato particular. Então, decidi ir para Houston para confrontar Joel Osteen. Jato Ele foi particular. muito visto no noticiário após o furacão Harvey. Joel Osteen finalmente se pronuncia, respondendo a críticos que disseram que ele demorou para abrir as portas da mega igreja para as vítimas. O prédio, uma arena para 16 mil, agora se enche de voluntários, suprimentos e desabrigados. 16 mil pessoas cabem ali dentro e ele demorou para abrir as portas para acolher pessoas, hein? E isso só aconteceu ontem. Pelo que vi, ele é quase um palestrante motivacional que se apropriou de Deus e Jesus como mascotes para ganhar Olha o dinheiro, tamanho, ver com os cara. olhos. Joel Lakewood e Victoria Osteen Church. não é um humilde carpinteiro pregando. É uma gigantesca entidade corporativa industrial que fatura mais de 100 milhões por ano. O que você acha do Joel Osteen ser rico sendo pastor? bicho, mais de 100 milhões. Não, acredito que pessoas super ricas deveriam existir em geral. Olha Especialmente o no contexto tamanho da disso. religião e das comunidades que eles supostamente impulsionam e apoiam. Ter a religião como base. O pessoal linka muito Seu caminho para chegar lá e... o André é extremamente Valadão, né, hipócrita. como Existem esses. um líder religioso muito novo, tudo. Ele e a Ana Paula Valadão, em pé de guerra, não sei nem como é que tá hoje em dia isso aí. Eles herdaram a igreja dos pais, né? Muitas pessoas veem pessoas novas como essa aqui, mas muitas vezes herdou a igreja do pai. Porque se ele chegou lá numa igreja desse tamanho por mérito próprio, parabéns, desde que não seja enganando ninguém. Esses autoproclamados intermediários entre Deus e as pessoas e usam isso a seu favor, infelizmente. Era hora de entrar na igreja e ver como era o culto deles. Ele faz encontro no 2º andar. Ok, antes do culto, subi para explorar a enorme livraria do Joel e ver sua linha de produtos, com tantos produtos enchendo prateleiras além da Bíblia e o rosto de Joel estampado como o de Jesus. Tem muitos livros, é o último lançamento. Joel usa o gigantesco orçamento de 90 milhões de dólares da igreja como uma verdadeira máquina de marketing para vender os próprios livros dele. Se a Bíblia é a palavra de Deus, por que raios alguém precisaria dos livros de Joel? Tem tantos livros que nem conseguiria ler todos. Um elevador de metrô para a igreja. Isso aí depende muito, tá, pessoal? Tem muitos livros bons paralelos à Bíblia que ajudam a gente a entender a Bíblia. Elevador pro metrô, hein, cara? Ele fez um elevador da igreja pro metrô, olha aí. Isso é uma loucura. Isto é enorme. Muitos livros que nem conseguiria ler todos. Aqui, ó. Um elevador de metrô para a igreja. Isso é uma loucura. Isto é enorme. Auditório Conforto, né? ocupando um dos 16 mil assentos na maior igreja da América após saudação de Joel. Tá aí, ó, maior igreja da América. No caso, o maior local de reunião da igreja da América. Abençoados por ter vocês. Alegria entrar em lares. Nos sentimos abençoados e honrados. O culto havia começado. Ah, essa parte aqui eu tenho que desacelerar porque, cara, é legal. Se escutar o louvorzão assim, americano, tudo. A Então, Black o anima- Music, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. O culto havia começado. Vamos lá. É massa. Então o animador entrou no recinto pronto para O pregar. animador é ótimo. Prontos para adorar ao Senhor esta manhã. Deus é bom para todos. Honrado por tê-los aqui. Sei que temos parte do público de reencontro conosco. Obrigado por vir. É como se fosse o André Valadão, né? Espero que percebam No sentido do cara ser novo, tudo. para vocês. Boa praça, boa pinta, né? Grandes coisas reservadas. Não estaríamos vivos. Não tô dizendo que o André Valadão é corrupto nem nada não, tá? Maiores, então.
Não vou mentir, energia contagiante, fácil se sentir quentinho por dentro. E sim, se sente, porque Deus toca no coração de cada um ali individualmente, independente do que está acontecendo lá na liderança. Agradecemos por sua generosidade e doações. Juntos, impactamos pessoas com esperança e amor de Cristo no mundo. Provérbios 18 diz, quando dá, isso pode abrir portas. É nisso que acreditamos. Aí é que tá, errado de novo. Quando dá, Deus vai abrir portas. Não. Deus abre as portas conforme o seu coração, aquilo que você anda praticando e fazendo. Não é porque você dá, não é isso, e provavelmente não é isso que está escrito lá nos originais. Em 2024, verá Deus abrir portas que não poderia abrir sozinho. Isso acontece quando você é fiel, quando honra a Deus com sua vida, suas decisões, seus recursos. Eles fazem isso toda semana. Internalizem essa verdade. Deus pode abrir portas que ninguém mais pode fechar. Isso vale para negócios, finanças, para seus filhos, para escolas que precisam passar. Vocês vieram adorar a Deus? Ou apenas ouvir o discurso motivacional de Joel? Ou talvez receber uma bênção? Não importa quão carismático ele seja, a igreja prega que quanto mais fé e dinheiro você der, mais abençoada será. Deixa eu voltar a acelerar aqui para agilizar, né, pessoal? Contribuir financeiramente para Deus, para a igreja do Joel, é absolutamente essencial para abrir portas que parecem impossíveis. E esse papo de vendedor realmente funciona. E eu tive um encontro particular com o Joel depois do culto. As pessoas doam, a prosperidade virá. O que você dá pode receber 10 vezes mais. Essa é a esperança, no mínimo. Tenho perguntas básicas. Sim, isso pode acontecer, mas não é. Qual é a justificativa para crer não é que algo Deus que é uma condição para que ele te precisa dar abençoe? para receber. Uma coisa não é linkada, não. De Deus para se enriquecer? Vamos, Joel, por favor, deixa a gente entrar. Por favor, meu Deus, por favor. Só mais uma pergunta, só mais um minuto, por favor. Eu te peço, por favor, senhora, nos dê só mais uma chance. Por favor, tão perto. E escute, eu preciso de uma promessa. Que tal fazer um curso gratuito de ChatGPT e inteligência Pago artificial? YouTube, com 4 aulas, com cerca de 2 horas. Certo? Você tem que ir bem rapidinho, ok? Não fique certo, enrolando. sem problemas. Ok. Não comece com quando tinha 5 anos. Ok, muito obrigado. Joel, como vai? Estou bem. Pode autografar meu livro? Com prazer. Certo, muito obrigado. Sou de Austin, Texas. Joel, tenho pergunta. Acha que usou a palavra do Senhor para lucrar absurdamente? Não. Acha que distorceu a palavra do Senhor para ganhar dinheiro? Senhor, obrigado, agradeço. Sua câmera está ali, Senhor. Agradeço por vir. Confiamos na palavra, Desculpa. Sim, senhora. Eu pedi pra não fazer isso. Na obediência a Deus, ele é bênção. Você está aqui, cara, pedimos pra esse não fazer. bicho é doido. Você vê que e ele entra de bermudão, olha lá. Ele vai de nada contra isso, sem problema. Nem sei qual foi o problema, sendo honesto. Formulei nada de usos e costumes, nada contra. Claramente, Joel não queria me dar nada além da chance de comprar seu livro. Fui para a igreja The River, em Tampa, Flórida, e afirma realizar milagres e curar câncer, comenta aí, você conhece essa igreja? Surdez, Alzheimer e o que mais imaginar. Vejo você cheio da vida de Deus, cheio do poder de cura de Deus. Vejo sua conta bancária transbordando. Aleluia. Cara, eu acredito sim que Deus faz milagre na vida dessas pessoas, tá? Mas é independente de dar. Mega igreja. Nessa era de corrupção e parcialidade, difícil saber notícia falsa ou real. Felizmente, o patrocinador Straight Arrow News ajuda a achar reportagens. Deixa eu acelerar aqui. No mês do orgulho, chegando a acordo na aumento de estados que cobrem a para a Olivera grátis. Pescoço, costas, calvície e disfunção erétil. Vamos ver se ele pode me curar e quem mais estiver presente. Olá, como vai? Prazer. Prazer, Natália. Estamos no lugar certo? Escola de cura? Sim. Ok. Estão registrados previamente? Sim, estão. Primeiro dia. Primeira vez? Vou só registrar primeiro você dia. rapidinho. Certo. Certo. Vai segurar isso abaixo do queixo. Ok. Larga a garrafa. Sim. Ok, bem aqui. Mantenha a cabeça assim. Desculpe, tenho má postura. Dor no pescoço. Ok, pronto. 1, 2, 3. Não por muito tempo. Certo, obrigado. Dor no pescoço. Antes de ouvir o pastor da escola de cura listar milagres, como fazer o ânus de garotinho regenerar, quero apresentar pessoas cujas famílias foram destruídas pelo evangelho da prosperidade e palavra da fé. Fui criado na fé pentecostal, mais carismática. Meu pai é evangelista pentecostal, começou na igreja de Deus, viajou montando tendas em igrejas e auditórios. Por volta de 2020, deixei aquele ministério e vim para esta igreja. Estou em tempo integral aqui desde então. Olá, sou Daniel Chapman. Estive na Teologia Palavra da Fé por mais de 23 anos e essa teologia é construída sobre o Evangelho da Prosperidade, Teologia da Cura, Libertação. Deixei essa teologia há cerca de 5, 6 anos. Sim, nasci nisso. Durante toda a vida estive numa igreja pentecostal e acho que isso naturalmente leva, eventualmente para algo como a Palavra da Fé. Eu lembro, quando criança, íamos a uma igreja estilo batista, então vendo
Palavra da fé se infiltrando, eu não estava totalmente imerso nisso até que Mel e eu casamos e entrei para a igreja dela há uns 20 anos. O poder de Deus é para você. Não precisa entrar aqui preocupado, ansioso, questionando. O poder de Deus é para você. Todo o poder da ressurreição, tudo disponibilizado quando Deus ressuscitou Jesus. Ele tem poder de cura para digestão. Vai remover alergias a mariscos, amendoim, trigo, intolerância a trigo, glúten, laticínios, mãos e pés. E o Senhor te cura hoje. Explique o evangelho da prosperidade para leigos. É a crença, sem fundamento bíblico, de que, como cristãos, devemos prosperar em cada faceta de nossas vidas. Nossa saúde deve prosperar. Ali o pastor estava falando que Deus vai curar de uma série de coisas. Aí eu faço uma reflexão aqui com você. A Bíblia diz que o pecado te mata. Que se você pecar, a consequência do pecado é a destruição, é a morte. Aí o caboclo não faz um exercício físico, vive comendo desregradamente, igual eu também fiz no passado e me lasquei por isso, comendo muito açúcar, fazendo todo o oposto do que o médico está falando. Meio que ele quase um pecado de glutonaria. Aí a pessoa adquire o diabetes, tipo 2 no caso, que é o adquirido, né? Aí a pessoa adquire o diabetes. O médico vivia falando, cuida da saúde, né? E a gente precisa cuidar do nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus, né? Isso inclusive é bíblico. Aí a pessoa não cuida, vive na merda. Aí adquire um diabetes tipo 2, aí Deus vai curar. Você passa a vida toda fazendo merda, fazendo isso, fazendo aquilo, aí depois vai e Deus vai curar. A pessoa vai, morre, era traficante, vivia fazendo merda. O salário do pecado, lembrei aqui, o salário do pecado é a morte. A pessoa vive fazendo merda, aí é alvejado. Aí Deus vai ressuscitar o caboclo, sendo que a Bíblia já falou o salário do pecado é a morte. Então, sabe, algumas coisas tem que tomar muito cuidado. Só estou confrontando algumas informações. Devemos estar sempre bem, sempre curados. Devemos ser prósperos no sentido literal de finanças. O que te levou a deixar a igreja do pai? Meu maior problema e que acabei tendo foi nunca realmente abrir a Bíblia por mim mesmo para valer. Fui criado para ouvir o homem de Deus e ele tinha as respostas, e eu ouvia. Quem é o homem de Deus? Neste caso seria meu pai. Ele prega a perfeição sem pecado, versão mais extrema. E da doutrina pentecostal, onde não pode pecar, e nunca, ou corre risco da danação. Principais coisas que ensinam, e não acredito mais, são o evangelho da prosperidade, doutrina da palavra da fé, e são doutrinas prevalentes na maioria, se não em todas, igrejas. No caso desse cara aqui, ele não estudou as Bíblias, não acredito mais. Isso o próprio pai dele falando, né? Ele não estudou por si, não caminhou com as próprias pernas, né? Então eu não concordo com ele, não. Foi preciso... Você pode julgar o sermão, você não pode julgar o pregador. Assim como o profeta, você pode julgar a profecia, para aquilo não fazer mal para você, mas você não pode julgar o profeta. A mesma coisa são as pessoas, você não pode julgar as pessoas, mas você pode julgar o que elas estão falando. Se é mentira, se é verdade, se edifica, se não edifica, se fere, se não fere, se cura, se não... Aquilo que está se dizendo, você pode julgar, só não a pessoa. Vento com a palavra aberta e convicção para perceber algo não está certo, porque isso nos levou rapidamente por este caminho do que é verdade. Diga comigo, Deus, teu poder é para mim. Em Albion, onde quer que você vá ou faça, sua montaria te acompanhará em sua jornada. Talvez você escolha a grandeza do seu poder, toda a vida da ressurreição em Jesus Cristo, quando Deus o ressuscitou, esse poder é para você. Porque estava com medo pela alma. Agora ouço do meu pai que vou para o inferno, não estou sob a unção dele, proteção dele. Não dizimo mais para ele, nem para a cobertura ou proteção de Deus. Estou, segundo eles, fora da proteção de Deus. É isso que acontece quando pregadores se colocam no nível de Deus, se autodenominam Cristos, pequenos deuses ou pequenos messias, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Jesse Duplantis. Todos usam esse termo. Sabe, diria tipo, por mais fantásticas e loucas que essas histórias sejam, mas existem pessoas que amamos tanto e diria que essa teologia causou estragos em nossas vidas, relacionamentos e famílias. Causou o Deus mesmo. Da Bíblia e cristãos teologia que da prosperidade arrebenta. A palavra de Deus nunca tratariam pessoas dessa forma. Não fomos feitos para lutar pela vida, diz a Bíblia, mas Deus não nos redimiu e salvou para sermos oprimidos, manipulados e atormentados. Deus nos chamou para andar em vitória. É importante o que ouve e quem ouve, porque alguns pregadores, igrejas que frequenta, vão pregar. A vida é difícil, sempre passamos desafios, tente ter boa atitude, ajuda virá. É tudo sobre nosso comportamento na sociedade, não tira o mérito. A Bíblia fala sobre amar o próximo, mas esse não é todo o evangelho. Quanto desses mal-entendidos, na sua opinião, derivam de analfabetismo bíblico? Olha, uma quantidade enorme, como discutimos antes. Céticos da fé cristã costumam dizer que cristãos nem leem a Bíblia, e muitos já ouviram essa crítica. Falando como cristão, é mais verdadeiro do que a maioria das pessoas imagina. Verdade. A diferença do cristianismo bíblico é lidar contexto em contexto, manejar corretamente a palavra de Deus e entender do que fala. Crenças da palavra da fé e NAR são construídas sobre mentiras. 1 Pedro 2, 24 deixa claro que
Somos curados do pecado, doença. É disso que somos curados, absolvidos do nosso pecado diante de Deus pela obra de Cristo. Sabe, ainda não recebemos corpos glorificados. Aguardamos herança lá em cima. Esses corpos vão decair e desfazer, para alguém ganhar milhões dizendo: você não tem fé suficiente para a cura. Me dê dinheiro, compre livros, mas também tem marca-passo. É super rico e pessoas morrem ao redor. Ele próprio exemplo. Primeiro, como disse, isso tira Deus da equação. Muitos de vocês em suas coisas não têm relacionamento com Deus. É tudo sobre você. Quão grande é sua fé, quanto orou para edificar sua fé e ter esse poder. Uma das maiores coisas é que fé é literalmente matador de fé. Quando está orando, digamos que tem filha ou filho passando por situação horrível e tem esse pastor suposto dizendo que pode declarar o quê? O que quer e será feito. Se tiver fé, será feito. E realmente tem fé. Acredita no que o pastor diz, ora com fé verdadeira e nunca acontece. Como fica a sua fé? Minha grande queda foi a preguiça espiritual. Como disse antes, ele era meu mentor e eu só ouvia a pregação dele. Ouvia a pregação dele vários dias por semana. A vida toda foi uma desculpa preguiçosa que me causou 40 anos de problemas. Família. Amo essas pessoas. Não importa o que aconteça, não concordamos em muitas coisas biblicamente, mas amo. São família, parte do meu coração. Tivemos alguns milagres criativos aqui. Eu falei sobre o cara que tinha problema no cólon e usava bolsa. Então o poder, Deus o tocou no dia seguinte. O Senhor o restaurou, deu a ele um milagre. E ele estava usando banheiro, curou ele. Teve outro cara que veio, o nome dele era Scott, era morador de rua, tinha se desviado, tinha diabetes, teve dedos dos pés amputados, o corpo dele estava fraco, ele ouviu da escola de cura, então se arrastou fraco para fora da cadeira de rodas para a bicicleta e pedalou 5 milhas para chegar aqui. E o Senhor ajudou, fez ele sair da cadeira de rodas e pedalar, o Senhor o fortaleceu porque ele disse: preciso de ajuda. Era como se o corpo dele estivesse tão acabado que pensou: Senhor, tem que fazer algo. Em um pé cortaram dedos e por engano romperam um tendão, do outro pé tiraram dedos e removeram o osso que descia pela parte do pé. Ele disse isso depois contando o testemunho. Disse que o poder de Deus entrou no pé, sentiu o pé queimar, voltou ao assento e o Senhor disse: verifique seu pé. Quando ele foi fazer isso, havia um osso. O Senhor fez crescer osso no pé. Isso é milagre de criação. Uau. As pessoas mais fáceis de enganar são justamente as com melhores intenções. Essas pessoas são facilmente vitimizadas, são inocentes e também adoráveis. Entram nessas igrejas apenas querendo encontrar Deus e uma comunidade. São vítimas perfeitas para quem chega e diz: vejo que seu tio está com câncer. Sabe como lida com isso? Você dá um dinheirinho no balde do dízimo. De fato, são vítimas perfeitas. A pessoa está com o coração muito quebrantado, amolecido, e ela realmente quer encontrar ali respostas. E Deus, de fato, fala com aquela pessoa. Deus usa pedra, usa uma mula para falar com as pessoas. Independente da situação que esteja, essas mulas, essas pedras, muitos estão até fora do caminho, estão fazendo muitas lideranças, mas mesmo assim, Deus utiliza a palavra desses caras, dessas mulheres, para falar com quem está limpo ali de coração. É um relacionamento entre Deus e aquela pessoa que está entrando naquele local de reunião da igreja. Deus fala diretamente com aquela pessoa. O Espírito Santo toca no coração daquela pessoa em específico. Por mais que esteja, infelizmente, imundo o líder religioso que está lá na frente, lá em cima, pregando. Mas Deus honra o coração limpo daquele que está entrando ali no local de reunião para receber. Que sabe antes que perceba, elas não sabem o que é melhor. A teologia da cura é a versão mais nojenta do cristianismo que vejo. Você vê pessoas morrendo literalmente, vê pessoas parando medicamentos, doando todo o dinheiro, bens, porque estão desesperadas, não querem morrer de câncer de pele. Meus joelhos doem, seja curado. Ordeno cura para meu joelho em nome de Jesus. Colocar Deus na linha assim, certo, isso funcionava, não é? Puxar ele e dizer: cura isso. Quem é você? Quem pensa que é? Não acredito que Deus não opere milagres. Só não acredito que existam homens ou mulheres com a habilidade, como super-herói, de sob comando, tocar e curar. Essa é a vontade soberana de Deus e devemos pedir. Ele pode fazer se escolher. Tem que considerar quando estão quebradas emocionalmente, igrejas vão atrás delas. É bombardeio de amor. São viciadas ou algo assim, desesperadas por algo que funcione. Eles vão te dar coisas pra fazer e muita falsa esperança, diria, porque vai haver histórias fantásticas que tive, visões que tenho, sabe? E vão começar Há uma presença de cura agora. Você precisa. Tem uma enfermidade, venha estar sempre na presença de Deus. Quanto mais vier, poderá ser curado. Esse cara nunca testemunhou, mas gosto de contar. Ele tinha 13 anos, nasceu sem anos. Fizeram cirurgia, criaram mas nunca teve músculos para controlar. Movimentos intestinais. Tudo funcionava, mas não controlava. Tem 13 anos, usou fralda a vida toda. Vieram para a escola de cura e foram atendidos individualmente pela pastora Shannon. A pastora Shannon ouviu, orou por ele. Manhã seguinte, ao acordar, disse: pela primeira vez consegui controlar meu movimento intestinal. O Senhor colocou músculos nele. Não invento coisas, prometo. Tem poder de ressurreição para você agora, nesta quarta. Em nome de Jesus. Aleluia. Vejo conta bancária transbordando. Aleluia. Vejo o banco dizendo que tem que ir para outro lugar. Somos pequenos demais. Vejo conta bancária transbordando. Não tô falando que... Não vou falar que isso seja de Deus ou não. Não tô aqui para julgar a pessoa, nem... Amém. Se ele vê mesmo, se Deus está usando ele para ver conta bancária transbordando, beleza, que seja. Mas a gente tem que ter muito cuidado com vou usar o termo nessas igrejas para não ficar falando local de reunião da igreja, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escuta, porque hoje em dia muitos pastores pregam aquilo que você quer ouvir, aquilo que te conforta, e não aquilo que te confronta para que você mude e melhore.
mais para transações. Aleluia. Vejo a obra de Deus, você cheio da cura de Deus. Tivemos um jovem que veio à escola de cura, nunca tinha sido crente. Então ele disse, preciso ir à igreja. Vem à igreja, entrega a vida ao Senhor, aceita Jesus. No domingo, volta semana seguinte, é batizado, ouve da escola de cura. Aparece, tinha nascido de novo há 2 semanas. Um dia disse, tenho que ir ao médico, fazer outro exame de sangue. Digo, escuta, cancela, venha e fique. Venha estar na escola de cura hoje. Deixe o Senhor te tocar. Ele se sentou e orei por ele. Amaldiçoei essa doença intestinal no sangue. Amaldiçoei isso em nome de Jesus, sabe? Ele voltou, fez exame de sangue enquanto a sessão acontecia. Não havia mais DST. Muda rápido. Aleluia. Deus, ele. Vida no casamento, sim, e vida também no corpo. Vida nas finanças e também vida no trabalho. Vida na sua atitude e vida também na sua alegria. Sim, você é isso pedirá mesmo. O que quiser, É e eu te garanto exatamente que isso isso. será feito. Aleluia. Mais uma vez, por favor. Por que você não levanta essas mãos agora? Sim, obrigado. Tomou posse agora hoje. Pela sua fé, pode tomar, estender a mão e receber. Pela sua fé, estenda a mão e receba pela sua fé. Ainda bem que minha mãe saiu. Não está aqui. Esteve aqui um tempo. Se viu a mulher que abracei na oração, é minha mãe. A mulher que beijei na cabeça. Só quero deixar claro. Sou casado com uma mulher e aquela era minha mãe. Sua mãe devia ter nojo. É falso, charlatão, golpista, mentiroso. Fará alguns de vocês serem mortos. Se alguém que conhecesse Cara, emboscasse velho, Benny bicho. Hinn em uma conferência, o que Mete perguntaria louco a ele? mesmo. Gostaria que ele me desse representação do Evangelho. Muitas dessas pessoas não acredito que consigam dar representação do Evangelho que convença, bíblica e precisa. Muito bem, Daniel. Hora de ir pedir respostas ao Benny. Boa sorte, senhor. É mentiroso! Segurança! Vão morrer por ensinamentos falsos! Fiquem espertos! Olha isso, Após alertar cara. os doentes sobre o charlatão, comprar ingresso de $99 Deus para a do conferência, céu. fui para Chicago, Illinois, encontrar o palestrante, Benny Hinn. Estamos em Chicago. É, Tempestade. ali foi $99, né? O congresso, tudo. Enfim. Se serve um lanche, eu tô tentando sempre olhar pelo lado bom, né? Mas é bem difícil. Se aproxima. Hora do julgamento de Benny. Mas rapidinho, Eu estaria descendo a estrada, vocês... se quiser apoiar nosso trabalho. Jornalismo independente não comprado. Conteúdo DLC exclusivo que YouTube não deixa enviar. Acesso antecipado sem censura a todos os vídeos antes de irem para YouTube. Inscreva-se em patreon.com/Tyler. Amém, amém. Glória a Deus. Podem se sentar. Agora ele tá na igreja do Benny Hinn, Benny Hinn cara. é falso Olha, profeta, para com curameiro isso, fajuto meu e irmão. vendedor de Já óleo de chega, por cobra. favor, É não vendedor de precisa óleo disso. de... Vamos lá, se acalma, estou... Vendedor de óleo de cobra. Bicho, esse cara é doido, irmão. Mas é vendedor de óleo de cobra. Vai quebrar meu pescoço. Jesus Cristo, relaxa. Vendedor de óleo de cobra. A cara do Benny Hinn ali, bicho. Sem problemas. Abusa a palavra de Deus por dinheiro. Tudo bem, irmão. Calma. Enquanto George Floyd lutava, cinegrafista correu para salvar a vida, evitar destino semelhante. Vamos entrar nas escrituras. Podemos agora? Para ser capturado, espancado com a câmera. Fui atingido 2 vezes. Fui atingido 2 vezes com carrinho de golfe, agredido por uma pessoa. Derrubou e jogou no meio de estrada de pedras. Depois disso, A cara do socorrista ali no fundo é melhor. Derrubou e jogou no meio de estrada de pedras. Depois disso, continuaram batendo na minha cabeça. Pegaram minha câmera e tentavam apagar a filmagem. E ativamente. Fui amarrado, jogado no chão e derrubado. Baixa saiu correndo, atingiram ele com um carrinho de golfe e espancaram na cabeça, apagando a filmagem. As coisas não parecem boas. Estamos indo para o hospital agora, onde ele está. Vamos ver se está vivo. Isso é um mamãe falei, né? Fui acusado de invasão, indo para o hospital. Como se fosse lá. Numa reviravolta irônica do destino, a igreja nos espancou, pelo que parece. Espancou. Baixa mesmo, vamos ver. Apagaram o primeiro SC, o segundo por sorte não. Sim, meu Deus, claro. Mas como você está se sentindo afinal? O que foi que aconteceu? O que fizeram com você? Te machucaram? Te atropelaram? Atropelado 2 vezes de carrinho, quase morri. Me jogaram na rua, na frente da picape e bati a cabeça. Asfalto, 4 ou 5 pessoas em cima, batendo na cabeça, tornozelos, joelhos, arrancaram câmera, bateram na cabeça com a câmera. Salve para o filho do bispo Dan Willis, policial de folga Chad Willis, por me jogar como boneco de pano com sua equipe e me dar o mata-leão à la George Floyd. Salve para este segurança careca idiota por tentar assassinar Pacha com carrinho de golfe. Este vídeo não ataca a fé, mas exige responsabilização de quem distorce a Bíblia, que se aproveita dos analfabetos bíblicos, desesperados, ingênuos e pobres para enriquecer. Mateus 7:15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O que fazem é o macarrão bíblico. Pegam um versículo aqui, outro ali, juntam tudo e dizem: veja, se fizermos essa sopa, dá nisso. Em Gênesis 2, diz: façamo-los a imagem de Deus, nossa criação. O problema é que omitem semelhança. Não exata, réplica. Exatamente, não somos clone nem nada parecido. Somos como Deus, temos a imagem de Deus. É tão claro se você apenas ler por si mesmo, sem ninguém mais distorcendo, sem alguém apenas pensando um versículozinho fora de contexto e usando contra você. Mas é isso que precisa ser feito. Você estuda por você mesmo, pra não acreditar nesses charlatões. Não tô falando esses aqui, esses charlatões que eu tô falando de uma maneira
ampla, sem direcionar para esse vídeo essas pessoas, mas você precisa de ler, se informar e, se possível, ainda estudar a Bíblia nos originais. Hoje em dia você tem como tudo traduzido e usando sentidos mais aproximados do grego, do aramaico, das escritas originais da época, né? E perceber que, eles mentiram para mim o tempo todo. Deus, ele é grande o suficiente e mais que capaz de comunicar o que ele quer que saibamos. Volte e veja exatamente o que ele disse. Bom, aqui ele já terminou o vídeo e eu gostaria de saber de você que assistiu esse vídeo. O que você acha dessa tal teologia da prosperidade que está acabando e ferindo milhares de pessoas? E principalmente se você na sua cidade, você conhece alguma situação dessa. E o pessoal que está aqui, que consome muito conteúdo dos Estados Unidos, também eu gostaria que comentasse aqui. Por exemplo, essas igrejas que foram mencionadas, você já foi nessas igrejas, você conhece? Comenta aqui embaixo que eu quero estar lendo o seu comentário e te respondendo. No mais forte... Opa, engasgando aqui. No mais forte abraço, até o próximo vídeo. Cristiano Roque, vou ficando por aqui. Compartilha, deixa seu joinha e tamo junto. Se inscreva, pessoal. A galera tá assistindo os vídeos, mas não tá se inscrevendo. Forte abraço, fui!